Antes de ser seja lá o que é isso, Call of Duty podia ser facilmente usado em aulas de história, já que seus primeiros jogos retratavam reais batalhas da Segunda Guerra Mundial e outros conflitos. Pensando nisso, eu resolvi fazer um vídeo para mostrar e aprofundar vocês sobre as reais batalhas vistas em Call of Duty. Começando pelo Call of Duty 2, e planejo fazer sobre outros também se esse formato der certo. Adoraria falar sobre COD 3, World at War e Big Red 1, o meu COD preferido. Mas sem mais delongas, vem comigo conhecer a real história por trás do Call of Duty 2. A primeira parte da campanha soviética de Call of Duty 2 se passa brevemente durante a Batalha de Moscou, especificamente nos arredores e na defesa inicial da capital. E essa batalha fez parte da Operação Barbarossa, que foi o plano de Adolf Hitler para invadir a União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial, iniciando-se em 22 de junho de 1941 e durando oficialmente até 5 de dezembro de 1941, quando a contraofensiva soviética em Moscou interrompeu o avanço alemão. O objetivo central era destruir o Estado soviético, erradicar o comunismo e conquistar o território russo para transformá-lo em espaço vital alemão. Apesar do sucesso inicial avassalador devido à tática de guerra relâmpago, as forças do eixo fracassaram em capturar Moscou antes da chegada do inverno rigoroso, o que resultou em uma guerra de exaustão prolongada que a Alemanha não tinha capacidade de vencer. As perdas humanas e materiais foram as maiores já registradas em uma única campanha militar na história da humanidade. Estima-se que as forças do eixo sofreram cerca de 1 milhão de baixas entre mortos, feridos e capturados, dos quais aproximadamente 850 mil eram soldados alemães. Do lado da União Soviética, o impacto foi muito mais severo devido às táticas de cerco alemães, somando cerca de 4,9 milhões de baixas militares, incluindo mais de 3 milhões de soldados capturados que morreram ou foram mortos em cativeiro, além de milhões de civis soviéticos assassinados no processo. A ofensiva mobilizou centenas de divisões organizadas em gigantescas forças de exército. A Alemanha dividiu suas forças em 3 grandes blocos, denominados Grupos de Exércitos Norte, comandados por Wilhelm von Lieb e direcionado a Leningrado. O Grupo de Exército Centro, liderado por Fedor von Bock, com foco em Moscou, e o Grupo de Exército Sul, sob o comando de Gerd von Kudenstern, com objetivo em Kiev e no território da Ucrânia. Do lado defensivo, o Exército Vermelho estruturou suas unidades em diferentes agrupamentos chamados de frentes, com destaque para a frente noroeste, a frente ocidental, que absorveu o impacto principal em direção a Moscou, e a frente sudoeste, que tentaram desesperadamente conter o avanço do eixo nos primeiros meses de combate. No jogo, somos parte da 13ª Divisão de Rifles de Guarda, mais conhecidos por serem uma das unidades deslocadas para a defesa de Stalingrado. Batalha essa que vemos a seguir na campanha soviética. A Batalha de Stalingrado, que foi de julho de 42 a fevereiro de 43, foi o maior e mais sangrento confronto urbano de toda a história militar. O combate resultou em um saldo catastrófico de baixas e mudou completamente os rumos da Segunda Guerra Mundial, quebrando de vez o mito da invencibilidade da Alemanha nazista. Na Batalha de Stalingrado, o objetivo do Exército Vermelho era impedir o avanço alemão junto à capital e, posteriormente, cercar as forças invasoras no rio Volga, enquanto a Alemanha buscava capturar os centros vitais e industriais soviéticos. As unidades envolvidas foram a Frente de Moscou e o 62º Exército Soviético contra o 4º Exército Panzer e o 6º Exército Alemão. As baixas estimadas ultrapassam 1 milhão de mortos e feridos do lado soviético, e cerca de 800 mil do lado do eixo, ao somar os dois cercos. Como curiosidade real, o treinamento feito com batatas no lugar de granadas devido à escassez extrema de munição de fato aconteceu nos quartéis soviéticos em 1941. E agora eu vou passar para a campanha britânica, que aconteceu no norte da África. As primeiras missões dessa campanha cobrem a primeira e a segunda batalha de El Alamein e a Operação Supercharge. A campanha do norte da África, especificamente o arco de El Alamein, representou o verdadeiro ponto de virada para o Império Britânico na Segunda Guerra Mundial, pois ali os aliados finalmente provaram que a máquina de guerra alemã podia ser derrotada. O cenário de combate era implacável, caracterizado por um deserto vasto, tempestades de areia sufocantes, calor extremo durante o dia e frio congelante à noite. Nesse ambiente hostil, a guerra não era definida por linhas geográficas ou cidades fortificadas, mas sim pelo controle absoluto de escassas rotas de suprimento e pontos de água. A primeira batalha de El Alamein
travada em julho de 1942, ocorreu quando a Afrika Korps de Erwin Rommel avançou perigosamente até o Egito, ficando a apenas 100 km de Alexandria. O 8º Exército Britânico conseguiu conter o avanço do eixo em uma linha defensiva natural de 60 km que ia do Mar Mediterrâneo até a Depressão de Qattara, um mar de areia movediça intransitável para blindados. Após estabilizar o fronte, o comando aliado passou para as mãos do general Bernard Montgomery, que passou meses acumulando uma superioridade esmagadora de homens, tanques e munição, preparando o terreno para a Segunda Batalha de El Alamein, em outubro do mesmo ano. O ataque britânico começou com a Operação Lightfoot, marcada pelo maior bombardeio de artilharia concentrada desde a Primeira Guerra Mundial, com mais de 1000 canhões abrindo fogo simultaneamente para despedaçar as defesas alemãs. O maior desafio dos soldados britânicos foi romper os Jardins do Diabo, como eram chamados os imensos campos minados defensivos plantados pelo eixo, que continham mais de 500 mil de minas terrestres, enquanto a infantaria abria caminhos estreitos manualmente. Sob fogo de metralhadoras, os tanques britânicos avançavam em confrontos blindados massivos na areia aberta. A estocada final veio com a Operação Supercharge em novembro, uma penetração blindada brutal que forçou a quebra definitiva das linhas inimigas. O colapso do Afrika Korps foi acelerado pelo estrangulamento logístico, pois a aviação e a marinha aliadas afundaram sistematicamente os navios cargueiros alemães no Mediterrâneo. Rommel viu seus tanques imobilizados na areia por falta absoluta de combustível, forçando uma retirada caótica de milhares de quilômetros em direção à Tunísia. A vitória em El Alamein afastou definitivamente a ameaça nazista sobre o Canal de Suez e os campos de petróleo do Oriente Médio, restaurando a moral dos aliados e marcando o início do fim da presença do eixo na África. A campanha britânica também nos leva até a Batalha de Caen na Normandia, França. A Batalha de Caen, travada entre junho e agosto de 1944, foi um dos confrontos mais estratégicos, violentos e desgastantes da Batalha da Normandia. Logo após os desembarques aliados na Normandia, o plano original do alto comando aliado previa a captura da cidade francesa já no próprio dia D, uma vez que Caen era um nó rodoferroviário vital e abria caminho para as planícies ideais para o avanço de blindados em direção a Paris. No entanto, ciente dessa importância crítica, as forças alemãs concentraram na região suas melhores divisões Panzer de elite, transformando os arredores e o centro urbano em uma fortaleza quase intransponível para as tropas britânicas e canadenses. O combate desenvolveu-se em duas fases distintas extremamente brutais. Inicialmente nos campos ao redor da cidade, os soldados enfrentaram o sufocante terreno do Bocage, um labirinto de estradas estreitas cercadas por sebes vivas altas e densas, que ofereciam camuflagem perfeita para as emboscadas de tanques alemães e ninhos de metralhadoras. À medida que os aliados pressionavam as linhas de defesa, o confronto moveu-se para o perímetro urbano. Diante do impasse, a aviação britânica realizou bombardeiros massivos que reduziram Caen a escombros, criando um cenário de guerra de guerrilha onde os defensores alemães se entrincheiraram nas ruínas de prédios públicos, igrejas e subsolos, disputando cada quarteirão palmo a palmo. O desfecho da batalha ocorreu após uma série de ofensivas terrestres sangrentas que gradualmente esgotaram as reservas alemãs. Mesmo isoladas e sofrendo contra-ataques ferozes de infantaria e blindados pesados, as forças anglo-americanas conseguiram cercar e sufocar as posições do eixo. A tomada definitiva de Caen, embora tenha custado a destruição quase total da cidade e milhares de vidas civis e militares, quebrou a espinha dorsal da defesa alemã na Normandia, permitindo que os aliados consolidassem a cabeça de ponte na Europa e iniciassem a libertação da França. Partindo agora para a campanha americana, as missões iniciais retratam o assalto à Ponte du Hoc, esse que fez parte da Operação Overlord, desencadeada no histórico dia D em 6 de junho de 1944, e representou a maior invasão anfíbia da história da humanidade e abriu uma frente de batalha decisiva contra a Alemanha nazista na Europa Ocidental. Como parte crucial desse plano macro, o assalto à Ponte du Hoc destacou-se como uma das missões mais arriscadas de toda a guerra. O objetivo estratégico do 2º Batalhão de Rangers do Exército dos Estados Unidos era neutralizar uma bateria de canhões pesados instalada no topo de um penhasco de 30 metros de altura, cujos disparos podiam alcançar e massacrar as tropas aliadas que desembarcavam nas praias de Omaha e Utah. A grande reviravolta da missão, tanto na realidade quanto no game, ocorre quando os Rangers finalmente sobem no penhasco e descobrem que os canhões haviam sido movidos dali, deixando apenas troncos de árvores no lugar para enganar os aviões de reconhecimento aliados. O jogador precisa então progredir em direção ao interior da Normandia para localizar a artilharia real escondida e destruí-la utilizando granadas de termite. Após sabotar os canhões, a missão dos Rangers se transformou em um teste de sobrevivência aérea e terrestre. Isolados e com poucos suprimentos, os Rangers precisavam repelir contra-ataques
ataques alemães implacáveis por horas, até que os reforços finalmente cheguem para garantir o controle definitivo da posição. E isso foi real, os Rangers realmente tiveram que procurar as armas movidas e repelir contra-ataques até que os reforços vindos da praia de Utah chegassem a eles. As unidades envolvidas foram o 2º Batalhão de Rangers americanos, que ficaram famosos após serem retratados no filme Resgate do Soldado Ryan, contra a 30ª e 52ª Divisão de Infantaria Alemã. As baixas em Ponte do Rock foram severas, onde de 225 Rangers que desembarcaram, apenas 90 conseguiram continuar combatendo no fim do segundo dia. O resto das missões do dia D são fictícias, então vou pular para a real Batalha de Rio 400. A Batalha da Colina 400, Bergenstein, Alemanha. Travada no início de dezembro de 1944, foi um dos episódios mais ferozes e sangrentos da Batalha da Floresta de Hangtgen. A colina, que na verdade é uma elevação de 400 metros de altura, oferecia uma visão panorâmica absurda de toda a região ao redor. Quem controlasse o topo dominava a artilharia local, conseguindo enxergar e bombardear qualquer movimento de tropas por quilômetros. Para os alemães, manter a colina era vital, para proteger as barragens do rio Ruhr e mascarar os preparativos secretos para a iminente ofensiva das Ardenas, a Batalha do Bulge. Várias divisões de infantaria dos Estados Unidos tentaram tomar a posição ao longo de semanas, mas foram dizimados pela artilharia alemã, pré-registrada e pelo terreno íngreme, lamacento e congelante. Diante do fracasso, o alto comando americano convocou o 2º Batalhão de Rangers, os mesmos veteranos, ao ataque em Ponte do Rock. O ataque principal começou na manhã de 7 de dezembro, com os Rangers cruzando um vale aberto sob fogo cruzado devastador de metralhadoras e morteiros. Avançando em velocidade máxima para encurtar a distância, os americanos escalaram a encosta escorregadia e engajaram em um combate corpo a corpo brutal no topo, limpando os bunkers alemães com granadas e baionetas em menos de 2 horas. A verdadeira provação, contudo, começou após a conquista. Ciente da perda estratégica, os alemães despejaram uma barragem de artilharia sobre a colina, destruindo as árvores e transformando o topo em um cenário destruído. Nos 2 dias seguintes, os Rangers, completamente isolados, sem abrigo adequado e congelando com o frio, enfrentaram mais de 5 contra-ataques em larga escala realizados por paraquedistas alemães de elite, os Fallschirmjäger, e dos 130 Rangers que iniciaram o assalto à colina, apenas 30 permaneciam de pé quando os reforços finalmente chegaram para render a posição. A Colina 400 tornou-se um símbolo de sacrifício extremo, onde a persistência e a resiliência da infantaria foram testadas até o limite absurdo. E por fim da campanha dos Rangers temos a Travessia do Reno, a última missão que representa a Operação Plunder. A Operação Plunder, iniciada na noite de 23 de março de 1945, foi a gigantesca travessia forçada do rio Reno pelas forças aliadas, representando o golpe final contra as defesas da Alemanha nazista na frente ocidental. Sob o comando do marechal de campo britânico Bernard Montgomery, a operação reuniu mais de 1 milhão de soldados do 2º Exército Britânico, do 9º Exército dos Estados Unidos e do 1º Exército Canadense. O objetivo estratégico era romper a última barreira natural que protegia o coração industrial da Alemanha, a região do Ruhr, e abrir caminho direto para Berlim. O ataque começou com um bombardeiro de artilharia colossal de mais de 4.000 canhões que iluminou os céus da Europa por horas, seguido por ataques aéreos devastadores da Força Aérea Real na cidade de Wesel, para desorientar as tropas alemãs. Sob a cobertura de uma densa cortina de fumaça artificial e da escuridão, milhares de soldados cruzaram as águas agitadas do Reno a bordo de barcos de assaltos anfíbios, veículos lagarta e pontes flutuantes montados sob fogo inimigo. Embora a resistência alemã estivesse enfraquecida pelo desgaste dos anos anteriores, unidades fanáticas de paraquedistas alemães impuseram combates ferozes em vilas e pontos de desembarque estratégicos. Embora a participação do 2º Batalhão de Rangers, como visto em Call of Duty 2, tenha sido fictícia, já que essa unidade prestou apenas apoio logístico e não participou da primeira leva de ataque no rio Reno, que, como eu falei antes, foi feita principalmente à noite. E por hoje é só, pessoal. Curtiram a aula de história? Querem ver mais sobre a real história por trás dos Call of Duty? Comenta aqui embaixo qual jogo querem ver a seguir. Não esqueçam de deixar o like, o hype e se inscreverem, me ajuda muito. Mas é isso, fiquem na paz, até a próxima. Valeu, falou!